Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, aqui no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos o comentário das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos de manhã, na nossa igreja e em tantas outras espalhadas pelo nosso país. Nós estudamos a Palavra de Deus nas classes de Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, nós estaremos estudando nas classes de adulto e em todas as demais classes, novas revistas, novos temas, porque estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2020. E nas classes de adultos, nós estaremos estudando a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. O tema da nossa revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta é a nossa revista do próximo trimestre nas classes de adulto. Se você não é aluno da Escola Bíblica Dominical, se você não frequenta a Escola Bíblica, nós convidamos a você para que possa fazer isto. Se você estiver em Araguari, a nossa igreja está ali na rua Natal Mujali, número 297, no centro da cidade, e também as nossas congregações espalhadas pela nossa cidade. Excepcionalmente, na nossa igreja e em tantas outras, nós estamos com as atividades temporariamente suspensas, as atividades dos cultos públicos, com a aglomeração das pessoas, em razão, infelizmente, dessa pandemia que tem afetado não só nossa cidade, nosso país, mas todo o mundo. O que não nos impede de estudar a palavra de Deus. Mas nós esperamos que, muito brevemente, nós vamos retornar aos nossos trabalhos na casa do Senhor e estarmos juntos nos cultos e também na escola bíblica dominical. Nosso trimestre, então, que se inicia agora, neste domingo, nós estaremos estudando a carta aos Efésios. Você já leu a carta de Paulo aos Efésios? Essa carta, essa epístola, está ali no Novo Testamento. E se você não leu, eu sugiro que você leia. Não é de difícil compreensão o texto, é uma breve carta, você pode ler essa epístola de Paulo de forma bem rápida. Além da carta de Paulo aos Efésios, para que nós possamos conhecer mais sobre a igreja, sobre onde ela estava e como Paulo teve contato ali com essa igreja, nós também devemos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 19. No capítulo 19, Lucas nos informa que Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele chega até a cidade de Éfeso, onde ele encontra ali já alguns discípulos e passa com eles, com aquela igreja ali, um bom tempo, alguns anos, ensinando a palavra de Deus. Vamos então ver um pouco mais da nossa revista, ver um pouco mais do nosso assunto neste primeiro domingo do segundo trimestre do ano de 2020. E o título da nossa lição, como você já pôde ver na descrição da nossa aula, é a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nesta ocasião, então, nós vamos falar sobre informações básicas sobre Éfeso, sobre essa epístola, e também vamos nos deter ali à saudação de Paulo, quem era Paulo, quais as palavras ele utilizou para saudar aquela igreja, e quem eram também os destinatários da igreja que estava ali na cidade de Éfeso, e tantas outras igrejas que puderam também ter acesso, certamente, a essa carta ali naqueles dias do primeiro século. Quem escreveu a carta aos Efésios? Nós já falamos aqui por mais de uma vez, já usamos o termo, a carta de Paulo aos Efésios. Mas o que o texto bíblico nos diz? Se você tem a oportunidade de abrir o exemplar da Bíblia, ou até mesmo se você tem o exemplar aí da revista das lições bíblicas, você vai ver que na nossa leitura bíblica em classe, o autor nos sugeriu a leitura de Efésios, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Diz assim o versículo número 1 e o versículo número 2 da nossa revista, do primeiro capítulo de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, o autor da epístola, ele abre a sua carta já se identificando, já mostrando quem é que está escrevendo. Por isso que ele diz da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo é apóstolo e essa palavra apóstolo ocorre por várias vezes na palavra do Senhor. Paulo usa esse título para se identificar, mas essa palavra também é aplicada a outras pessoas.
Normalmente, a palavra apóstolo identifica aqueles 12 seguidores de Jesus Cristo, os 12 discípulos que ele chamou para mais perto dele durante o tempo do seu ministério. Só que, caso você não tenha percebido ainda, a palavra apóstolo é empregada na Bíblia não só para os 12 e não só também para o apóstolo Paulo. Essa palavra é empregada para descrever outras pessoas. O significado da palavra apóstolo é de enviar. O apóstolo, então, é aquele que foi enviado. Essa palavra ocorre mais ou menos 79 vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego identificado como grego koiné, e essa palavra, que identifica a palavra apóstolo, ela ocorre ali, então, pelo menos 79 vezes. É a palavra apostelo. Se você gosta, se você deseja conhecer mais sobre a ocorrência dessas palavras, buscar o seu significado, você pode buscar uma boa concordância bíblica, uma concordância de grego para o Novo Testamento, e você vai conseguir identificar todas essas 79 ocorrências da palavra apóstolo, apostelo, que é apóstolo, ali no Novo Testamento. Mas como eu já disse antes, a palavra não é aplicada somente aos 12 e não é aplicada somente a apóstolo. Outras pessoas também foram identificadas na Bíblia como apóstolo, o enviado, ou ainda, como está em Romanos no capítulo de número 8, versículo 23, também essa palavra indica o mensageiro. Lá em Romanos 8 e 23, ela foi traduzida então, nas nossas versões bíblicas, como mensageiro. Lá em Atos 14, no capítulo de número 14, versículo 4, a palavra apóstolo é aplicada a Barnabé, companheiro missionário de Paulo. E lá em Romanos capítulos 16 e versículo 7, a palavra apóstolo também é empregada a Andrônico e Júnia. Mas, como nós já dissemos anteriormente, em regra, nós identificamos essa palavra, nós ligamos essa palavra aos 12 discípulos de Jesus, aqueles que ficaram com Jesus durante a maior parte do seu tempo e no seu ministério. Lembrando que um deles, Judas, veio a se perder, deu lugar ao diabo. A palavra fala que Satanás entrou em Judas e ele traiu Jesus, e depois a igreja elegeu um novo apóstolo para ocupar o lugar então de Judas. Tudo isso você pode ler aí nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo, quando se identificou como apóstolo, nos versículos que nós lemos, ele diz o seguinte, que ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Paulo não diz que sua missão era por sua própria vontade, mas ele deixa bem claro que seu apostolado era pela vontade de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo não era apóstolo, Paulo não se autodenominou apóstolo para ter um status, uma hierarquia na igreja, ter poder, ter posição, pelo contrário. Paulo identifica e nos convence, nos prova que seu apostolado é obra do comissionamento direto de Jesus Cristo. Como assim? O próprio Jesus chamou, comissionou, convenceu Paulo para que ele então fosse um apóstolo, para que ele estivesse então ali na sua obra, fazendo a sua santa vontade. Em que ocasião Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo? Basta você ler o capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali Lucas descreve a experiência espiritual que Paulo teve com Jesus Cristo, Jesus já ressurreto, quando Paulo caminhava então para a cidade de Damasco e Jesus lhe aparece ali então no caminho. Uma observação aqui, para que você possa pensar acerca da conversão de Paulo, a mesma Bíblia que Paulo lia antes da sua conversão, ou seja, todo o Antigo Testamento, é o mesmo texto que Paulo leu após a sua conversão. O que aconteceu de diferente na leitura de Paulo entre o período em que ele não era convertido e o período que ele era convertido? A experiência que ele teve com Jesus Cristo e a experiência que ele teve com o Espírito Santo, porque a Bíblia nos fala que Ananias foi enviado a Paulo para que Paulo também fosse cheio do Espírito Santo, além de recobrar a visão. Essa experiência espiritual de Paulo, uma experiência genuína com Jesus, fez que Paulo passasse a ler a Bíblia de forma diferente. E nós vamos ainda falar nesse comentário sobre o papel do Espírito Santo, o importante papel do Espírito Santo na obra missionária e na igreja. Ainda dentro desse comentário nós falaremos sobre isso. Mas pense sobre Paulo.
que ele agora lia o Antigo Testamento, as Escrituras, só que de forma diferente. Ele via agora em Jesus Cristo o cumprimento da lei e dos profetas. Tudo isso depois da sua genuína experiência com Jesus Cristo, o Senhor. Paulo então se identifica como um apóstolo que foi comissionado por Jesus Cristo. Não se autodenominou apóstolo, não impôs a mão sobre a sua cabeça, mas ele agora sabia que Jesus o chamou e por isso ele estava então abrindo mão da sua vida, de tudo aquilo que ele tinha antes, para sofrer e padecer em prol do Evangelho. É importante nós notarmos isso, porque pode ocorrer de algumas pessoas se autodenominarem apóstolos, bispos e outros tantos títulos, sem terem sido chamados por Jesus. Paulo foi chamado por Jesus Cristo. E esse relato do chamamento de Paulo é um dos mais convincentes e mais maravilhosos que nós vemos em toda a palavra de Deus. O tópico de número 1 da nossa lição, então, nós estamos falando sobre autoria e data. Paulo se identifica claramente como o autor da epístola. Em que data Paulo teria escrito a epístola aos Efésios? Provavelmente entre o ano de número 61 e o ano de número 63 depois de Cristo. 3 décadas, então, provavelmente depois da morte do Senhor Jesus, Paulo teria escrito essa epístola. E de onde Paulo escreveu? Provavelmente também Paulo escreveu essa epístola da prisão que ele estava em Roma. Paulo ficou preso durante quanto tempo? Paulo ficou preso, segundo Atos, no capítulo 28, e versículo de número 30, ficou preso 2 anos em Roma. Provavelmente esses 2 anos de prisão se deram em razão de o prazo máximo que o indivíduo poderia ficar preso sem ter um julgamento. Nós não vemos ali, depois que Paulo é enviado a Roma, ele sendo julgado por César, como foi seu desejo, quando ele apelou para César. Só que se nós observarmos também Atos no capítulo 24 e no versículo 27, nós vemos que Paulo já tinha ficado também 2 anos preso anteriormente. Então a prisão de Paulo, essa primeira prisão de Paulo, não foram apenas 2 anos. Depois você examine, olhe, compare os versículos. Atos 28, versículo 30 e também Atos capítulo 24 e versículo 27. Quais eram os destinatários da epístola aos Efésios? Como a carta já nos identifica, já nos mostra, a carta foi escrita aos crentes que estavam na cidade de Éfeso. E não somente a eles. Há muitos que entendem que essa carta era uma carta circular. Ela deveria sim circular por várias igrejas, porque ela traz ali um resumo, uma síntese dos principais ensinos do apóstolo Paulo. Não de tudo aquilo que ele ensinou. Não é uma síntese de todas as suas cartas, um resumo de todas as suas epístolas, mas uma síntese de toda a doutrina. Nós podemos ver ali Paulo tocando na epístola aos Efésios em vários pontos vitais da nossa fé cristã. Então, os destinatários da carta de Paulo são os crentes na cidade de Éfeso, uma cidade que estava lá na Ásia Menor e que atualmente a cidade, se nós formos olhar no mapa hoje, ela estaria localizada no território da Turquia, que é banhado ali pelo mar Egeu, ao lado também ali do mar Mediterrâneo. A cidade de Éfeso tinha provavelmente ali cerca de 500.000 pessoas. E do ponto de vista religioso, era uma cidade importante naquele contexto, porque abrigava ali o templo da deusa Artemis, identificado lá em Atos também, no capítulo 19, como a grande Diana dos Efésios. Paulo chegou quando na cidade de Éfeso? Segundo Atos capítulo 19, Paulo teve contato com aquela igreja, com aquela cidade que estava naquela igreja, na sua 3ª viagem missionária. Quando Paulo chegou ali já havia alguns discípulos de Jesus Cristo. Paulo batizou esses discípulos em nome de Jesus. Paulo também, segundo o texto de Atos 19, do capítulo de número 1 até o versículo de número 6, Paulo impôs as suas mãos sobre aqueles discípulos e eles foram batizados no Espírito Santo. Uma evidência inicial do falar em línguas, como foi relatado também ali em Atos no capítulo de número 2, e como também temos o exemplo em Atos no capítulo de número 10, versículo 44 até o versículo 48. Paulo também viu ali naquela cidade uma grande oportunidade de frequentar a sinagoga e ensinar o Evangelho. E assim ele fez durante cerca de 3 meses. Depois Paulo se apartou da sinagoga. E por meio de Paulo, segundo Atos 19, Deus fez muitos milagres e maravilhas naquela cidade. De forma que
Até os lenços de Paulo eram enviados a pessoas enfermas para que pudessem ser curadas. Isso está relatado em Atos, no capítulo de número 19, versículos 11 e 12. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ainda nós vemos um outro grande milagre lá na cidade de Éfeso, operado por Deus por intermédio de Paulo. Atos 19, versículo 19 diz assim, versículo 18: Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. É um valor muito expressivo. Segundo, nós podemos enxergar e ver a informação em um atlas de história e geografia da Bíblia. E se você tiver oportunidade, é bom que você tenha um atlas de história e geografia para estudar a palavra de Deus. O montante daquele valor dos livros que foram queimados era muito significativo se nós considerássemos a sua quantia para aquela ocasião. Vamos tentar ter uma ideia de quanto seria nos dias de hoje. Os praticantes de artes mágicas levaram seus livros para serem queimados em praça pública, destruindo rolos num valor total de 50.000 denários, como diz o texto bíblico. Sendo que um denário correspondia aproximadamente ao salário de um dia. Então, provavelmente seria ali o valor que representava 50.000 dias de trabalho. E por que essas pessoas fizeram isso? Porque aconteceu ali um verdadeiro avivamento. Um apóstolo enviado por Jesus Cristo, dirigido pelo Espírito Santo, pregou o genuíno evangelho, fez milagres em nome de Jesus e um grande avivamento foi operado na cidade de Éfeso. Mas, se a vontade de Deus estava sendo feita e o nome de Deus estava sendo glorificado, é lógico que o inimigo das nossas almas, o diabo, não estava satisfeito. E muitos ali naquela cidade se levantaram contra Paulo, porque como aquela cidade era profundamente religiosa e devota da Diana dos Efésios, muitos ali ganhavam dinheiro vendendo nichos, vendendo ali mercadorias de cunho religioso. E esses homens, quando viram a evolução do evangelho, e muitos deixando as práticas religiosas que contrariam a palavra de Deus, eles viram também o seu comércio teve certo prejuízo. Por isso se levantaram contra Paulo, conforme nos relata a palavra do Senhor, lá em Atos, no capítulo de número 19. Mas uma pergunta que nós podemos fazer aqui é: por que Paulo chegou até a cidade de Éfeso? Por que Paulo esteve ali? Quem o conduziu até ali? Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, nós vemos o comissionamento de Paulo e de Barnabé para uma obra. A igreja, então, que estava em Antioquia, a igreja que concentrava ali os crentes gentios, ela separou dois homens para fazerem obra missionária. E por que Paulo e Barnabé foram separados? O texto bíblico nos informa isso. Atos, capítulo 13, nos diz o seguinte, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Dentre eles estavam Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, ou seja, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e também Saulo, que é Paulo. A Bíblia não nos mostra, irmãos, uma mudança no nome de Saulo para Paulo depois da sua conversão, de forma nenhuma. Então, simplesmente, era o nome que ele adotava dentre os seus judeus e também o nome que ele adotava entre os romanos, os dois nomes. Então, ele continuou sendo o mesmo indivíduo, mas ele foi conhecido pela igreja e pela assinatura nas suas cartas como Paulo. E Atos 13, 2 nos diz sobre o comissionamento de Paulo e Barnabé para fazerem a obra missionária. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
Por que Paulo esteve durante suas 3 viagens missionárias percorrendo tantos lugares, passando tantas tribulações, tantas dificuldades, mas anunciando o Evangelho? Porque segundo Atos, no capítulo número 13, Paulo foi comissionado pelo próprio Espírito Santo. Pelo próprio Espírito Santo. E há alguns, infelizmente, hoje, dentro das igrejas evangélicas, que querem afastar ou diminuir a importância do Espírito Santo na obra de Deus. Não fosse o comissionamento do Espírito Santo, o chamamento e a capacitação por parte do Espírito Santo, Paulo não teria, juntamente com Barnabé, inicialmente, feito a obra missionária, não teriam partido. Mas o Espírito Santo que nos foi outorgado por Jesus Cristo, nos foi concedido por Jesus segundo a sua promessa, ele dirigiu a igreja lá em Antioquia, dirigiu a igreja no Novo Testamento e ele também dirige a igreja hoje. Infelizmente nós temos uma parcela do segmento evangélico ainda no Brasil e no mundo que são anti-sobrenaturalistas. O que isso quer dizer? Eles afastam, mesmo no meio evangélico, toda possibilidade de intervenção divina, de curas extraordinárias, milagres, bem como também a atualidade dos dons do Espírito Santo. E em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, em nenhum lugar, nos é informado que a atuação do Espírito Santo cessou, que os dons espirituais cessaram, de forma nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra, por meio de Jesus Cristo, que no nome dele nós faríamos maravilhas, que no nome dele nós faríamos milagres, que no nome dele nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, e também sobre os endemoniados e eles seriam libertos. Infelizmente, aqueles que diminuem o papel do Espírito Santo, falando que a atuação maravilhosa do Espírito Santo ficou restrita ao Novo Testamento, essas pessoas deixaram-se ser influenciadas por um pensamento secular anti-sobrenaturalista que afasta toda possibilidade de intervenção divina. Daí nós vemos uma grande diferença sobre a determinação, a empolgação, por assim dizer, e a ênfase e dedicação dos crentes pentecostais e dos crentes de outros segmentos religiosos. Os crentes pentecostais, com a convicção de que são chamados pelo Espírito Santo, de que são batizados, que os dons continuam e são atuais, são dispostos a fazerem coisas, do ponto de vista, às vezes, humano, impossíveis, mas pregam a palavra de Deus, têm um desejo ardente de fazer a sua obra e de pregar o Evangelho a todas as pessoas, porque creem também que todos podem ser salvos. Nós não podemos desconsiderar a importância do papel do Espírito Santo na direção da igreja. Não fosse o Espírito Santo dirigir aqueles 2 homens, Barnabé e também Saulo ou Paulo, no início da obra missionária, nós não teríamos nas nossas mãos, do ponto de vista humano, essa carta tão especial que é a carta aos Efésios e tantas outras cartas do Novo Testamento. Não diminuamos o papel e a importância do Espírito Santo nos nossos dias. Inclusive, na própria carta de Paulo aos Efésios, ele fala dessa importância de nós não diminuirmos, de nós não desconsiderarmos o papel do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo nos diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Seria essa ordenança somente para os crentes daquela época? Obviamente que não. Pedro, no seu discurso inflamado, lá em Atos no capítulo número 2, ali naquela circunstância que envolvia o Pentecostes e o batismo no Espírito Santo, com sinais evidentes, físicos, externos, do falar em línguas, Pedro levantou sua voz e disse, em Atos 2, versículo de número 39, que a promessa não era só para aqueles crentes que estavam lá ouvindo. A promessa era para eles, sim, em cumprimento da profecia de Joel, mas também era para os filhos daqueles que estavam ouvindo, e a promessa também era para todos quantos viessem a crer no nome de Jesus. Esses que vieram a crer no nome de Jesus, depois dos dias dos apóstolos, somos nós e todos os crentes espalhados pela face da terra. A promessa do Espírito Santo também é para nós. O que ocorre, infelizmente, é que hoje muitos dos crentes nas igrejas dão mais valor, dão mais ênfase a outras operações da parte de Deus. A cura, a prosperidade e tantas outras coisas que Deus pode sim conceder, mas que não deveria ser prioridade da nossa vida cristã. Tópico número 2 da nossa lição, nós vemos algumas informações que nós já até trouxemos aqui.
Então a proposta do tópico número 2 é falar sobre a cidade de Éfeso. Nós já demos algumas informações sobre a religiosidade daquela cidade, sobre a igreja que estava ali e sobre a saudação na epístola. Nós já vimos que Paulo se identificou como sendo o apóstolo do Senhor. E qual foi a sua saudação? Como Paulo saudou aqueles crentes que estavam na cidade de Éfeso, os destinatários da sua carta? A saudação que Paulo usa é a seguinte: a vós, graça e paz, por parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter observado, e talvez você tenha o costume de fazer isso, que muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, evangélicos, cumprimentam-se uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Outros ainda usam essa expressão que está aqui na carta de Paulo aos Efésios: graça e paz. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo foi a forma que Paulo encontrou para saudar não somente os crentes que estavam em Éfeso, mas em muitas das suas epístolas essa mesma fórmula é utilizada. Se você quiser ver mais sobre isso, sobre os escritos de Paulo e a sua saudação aos seus destinatários, veja Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios 1 e 3, 2 Coríntios 1 e 2, Gálatas 1 e 3, Filipenses capítulo 1, versículo 2, Colossenses 1 e 2, 1 Tessalonicenses 1 e 2, 1ª Epístola de Timóteo 1 e 2, 2ª Epístola de Timóteo 1 e 2 e também a carta a Tito capítulo 1 versículo 4. Essa então era uma frase, era uma fórmula que Paulo estava acostumado a usar, era usual. Ele se dirigia aos seus ouvintes dessa forma: a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra empregada por Paulo, então, na sua saudação, foi a palavra graça, que para os crentes em Jesus veio a significar misericórdia graciosa e também imerecida da parte de Deus para com a humanidade. Quando nós falamos da palavra graça, da parte de Deus, é quando Deus estendeu sobre nós a sua misericórdia. E mesmo nós não merecendo de forma nenhuma, Ele veio nos salvar. As nossas obras não nos podem salvar, mas Deus provê um meio através do qual todos os homens podem ser salvos. E segundo Efésios, epístola que nós estamos estudando, no capítulo de número 2, versículos de número 8 e versículo de número 9, Paulo nos fala mais sobre essa graça. Ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é o meio pelo qual Deus escolheu salvar todos aqueles que creem no nome de Jesus. E todas as pessoas que ouvem a exposição do Evangelho de Jesus Cristo, essas pessoas, após terem o seu entendimento aberto pela obra do Espírito Santo, essas pessoas podem sim exercer a liberdade de crer ou não em Jesus Cristo. Por isso, em mais de um lugar, a palavra do Senhor nos fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ainda Atos, no capítulo de número 7, versículo de número 51, Estevão denuncia aos seus contemporâneos ali que eles resistiam à voz do Espírito Santo, assim como os pais deles também haviam resistido no passado. A graça, então, é a manifestação do favor de Deus para com toda a humanidade que pode ser salva. E essa graça é eficaz, sim, na vida de todos aqueles que abriram seu coração para se entregarem a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas Paulo também usa a palavra paz. A palavra paz já era usada ali pelos judeus para saudarem uns aos outros. Paulo então faz junção dessas duas palavras, a graça e a paz. É o favor imerecido de Deus, a manifestação da misericórdia de Deus e a paz. Veja se não é isso nos dias de hoje que as pessoas mais necessitam. Nós estamos vivendo dias que são excepcionais, em que as pessoas, em razão de um vírus que tem assolado toda a humanidade, devem ficar confinadas dentro dos seus lares, movimentando-se tão somente em casos necessários. Aqueles que têm muitos bens não podem desfrutar deles, aqueles que têm também a boa soma de dinheiro no banco não podem desfrutar deles nesse momento como queriam desfrutar. E aqueles que são, infelizmente, mais necessitados, estão também confinados, às vezes, dentro das suas casas e dos seus lares, alguns até impedidos de ganharem o dinheiro ali para a manutenção das suas necessidades para o dia a dia.
Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para que você veja, independente das circunstâncias, todas as pessoas precisam de graça e de paz. Mas nos parece também que nos momentos de maior aflição, maior dificuldade, nós atentamos mais para isso. E nesse momento nós estamos vivendo dias de confinamento, em razão da pandemia do coronavírus, aquilo que todos os cristãos precisam ter seguros nas suas mentes é que nós temos da parte do Senhor Jesus Cristo graça e paz. Foi assim que Paulo saudou os seus irmãos em Cristo lá na igreja de Éfeso, graça e paz. Mas essa graça e paz é proveniente de quem? Paulo nos informa, a vós outros, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça e paz são da parte de Deus. Deus nos dá a sua graça e Deus nos dá a sua paz. E Paulo também identifica Deus como sendo o nosso Pai. Nós sabemos que Deus é transcendente. E o que isso significa? Que a grandeza de Deus não pode ser captada pela nossa mente finita e limitada. Apesar de Deus ter dado ao homem grande conhecimento, grande capacidade, nós vemos inventos humanos, pesquisas, tantas outras coisas confeccionadas, produzidas pelo homem, que são de causar espanto. Mas mesmo assim, Deus transcende toda a capacidade humana. Deus é transcendente, Ele está para além da sua criação. Por outro lado também, a Bíblia nos mostra que Deus é imanente. O que isso significa? Que Deus está próximo também no sentido de que se relaciona conosco. Alguns segmentos religiosos, mais precisamente aqueles conhecidos como deístas, eles afirmam que Deus teria criado o mundo e teria se afastado dele, não mais se relacionando com a sua criação. Isso é mentira, não encontra amparo nenhum na Bíblia. Ainda mais que, como nós vimos aqui, Paulo identifica Deus como sendo o nosso Pai. E quando Jesus Cristo foi ensinar os crentes, os seus discípulos a orarem, e isso serve de modelo para nós, Jesus nos diz assim em Mateus capítulo de número 6, quando orares, orareis assim, Pai nosso. O Pai que é nosso, Ele está próximo, Ele não está longe, mas Ele está ao alcance de todo o coração quebrantado e contrito que o invoca com sinceridade. Então essa graça e essa paz que Paulo usa para a primeira aproximação com seus discípulos na saudação, são provenientes de Deus e são provenientes também do Senhor Jesus Cristo, segundo o versículo de número 2, que nós já lemos aqui. Graça e paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo. E acerca da paz, Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. A paz que Jesus Cristo concede aos crentes é aquela paz que nos concede confiança em meio à pandemia, em meio à dificuldade financeira, em meio à doença, em meio a situações que são até mesmo às vezes inexplicáveis do ponto de vista humano e que nos causam angústia, ou que podem causar angústia. Mesmo nessas circunstâncias, o crente pode ter paz em Jesus. O próprio Paulo, na Epístola aos Filipenses, ele escrevia de dentro da prisão, e a tônica da Epístola de Paulo aos Filipenses é alegrai-vos no Senhor. Paulo fala que as suas cadeias, a sua prisão, era um motivo de alegria, porque contribuíram com o avanço do Evangelho. Leia Filipenses e você vai ver por mais de uma vez Paulo falando sobre a necessidade de alegrar-se no Senhor. Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo tinha a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está nos ouvindo nessa ocasião, você é uma pessoa que tem paz? Você se sente em paz? Você faz como o salmista Davi nos informa no Salmo de número 3 e versículo de número 8? Davi nos informa o seguinte, que ele estava numa situação difícil, ele fugia do seu filho Absalão. Mas mesmo fugindo do seu filho Absalão, Davi nos informa que ele tinha a paz do Senhor. Porque ele nos diz o seguinte, eu me deito e durmo e logo pego no sono. Mesmo sendo perseguido, mesmo estando fugindo, numa situação extremamente difícil. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. E o nosso tópico de número 3 da nossa revista, para nós caminharmos para o encerramento, diz o seguinte, qual que era o propósito daquela mensagem da Epístola de Paulo aos Efésios? O propósito era, primeiro é necessário nós apontarmos que a Epístola não trata de nenhum problema específico, como outras cartas de Paulo que ele escreveu para tratar de problemas específicos na igreja.
A epístola não trata de nenhum problema específico, mas a epístola nos fala de vários pontos necessários que Paulo aborda acerca da sua teologia. Paulo nos fala na carta aos Efésios, alguns pontos que nos foram destacados aqui pelo autor da lição. Paulo fala sobre a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, sobre a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, sobre a reconciliação dos povos por intermédio de Jesus, sobre a revelação do mistério da vontade de Deus na pessoa de Jesus, e ele fala sobre um novo estilo de vida daqueles que creram agora no Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, vai ser muito proveitoso ao longo desse trimestre. Nós convidamos você para estar conosco durante esses próximos domingos, aqui por meio desse canal, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. E que acima de todas as coisas, você possa ter aquilo que Paulo disse que tinha e foi a forma que ele usou para saudar os seus destinatários lá em Éfeso. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha você onde você estiver, graça, tenha você onde você estiver, paz, porque essa graça e essa paz não são humanas, não são do governo brasileiro, não são do governo americano, não procede da MS, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, tão propalada nesses dias, tão falada nesses dias. Essa graça e essa paz procedem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha graça e tenha paz em nome de Jesus. Amém.